Será que a linguagem que você usa para gravar seus vídeos é a ideal? É o que a gente vai saber nesse vídeo. Solta a vinhetinha aí, meu filho! Olá, aqui é o Rafael Arruda, tá começando mais um vídeo no meu canal. Você sabia que muita gente não se conecta com o público por conta da linguagem? Eu vou compartilhar uma história com você aqui. Para quem não sabe, eu fui apresentador de TV por mais de 13 anos e teve um momento que eu precisei substituir um apresentador que saiu da emissora onde eu trabalhava, e este programa era um programa de música sertaneja, senhoras e senhores. Eu apresentava um programa de entretenimento, de cinema, e eu fui chamado para apresentar um programa de música sertaneja. Para quem me conhece, sabe que eu não sou muito da vibe sertaneja. Ou não é? Você já reparou pelo meu estilo de me comunicar. Reparou ou não? E o que aconteceu? Eu fiz vários desses programas e um dia um dos cantores que eu entrevistei chegou pra mim e falou o seguinte: viu, Rafael, você não é muito do estilo sertanejo não, né? Eu falei, por que você tá dizendo isso? Porque você faz umas perguntas diferentes, você não fala as gírias que o pessoal da música sertaneja fala, tipo, nós trupica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai, toca aí umas modas pra gente. Você fala, toca umas músicas? Podemos ouvir mais uma música? Não fui tão formal assim. Mas eu não falava as modas, o nós. Não tô dizendo que todo mundo fala assim na música sertaneja, mas tem os trejeitos de comunicação para quem é da música sertaneja. Tem ou não tem? E isso foi feedback dos próprios cantores. Você não fala de bebê, você não fala de mulher, você não fala dessas coisas na sua entrevista, Rafael. Tô percebendo que você não curte música sertaneja. Vou deixar essa dúvida no ar aqui, Pois bem, o que aconteceu aí? Aconteceu um ruído de comunicação. Eu não estava falando a linguagem daqueles convidados e eu também não estava falando a linguagem do público daquele programa. Eu entendi o seguinte: se eu falasse aquela linguagem, não seria eu. Como eu estava ali por tempo provisório, eu fiquei apenas 4 semanas apresentando esse programa, tinha data para acabar, então eu não tinha compromisso em seguir adiante com aquele projeto. Vocês estão entendendo? O que não aconteceu nesse caso, nesse programa que eu apresentei por um tempo? Não houve a conexão com o público. Agora vamos trazer um exemplo para você que está assistindo aqui ao meu canal. Vamos supor que você seja um advogado. O que acontece muitas vezes? Muitos advogados, quando ligam a câmera, eles começam a falar o famoso juridiquês, aquela linguagem que só os advogados entendem entre eles. Já aconteceu isso com você que está assistindo aí, que não é advogado? Comigo já aconteceu várias vezes. Entre os advogados, eles se entendem, mas o público que seria cliente daquele advogado não está entendendo nada. Eu sei que muitas vezes você fala com essa linguagem para se colocar, para mostrar uma seriedade, para mostrar que você tem conhecimento, para mostrar que você tem autoridade. Isso é bom. O que não pode acontecer é você utilizar só essa linguagem. Aí eu vou te trazer uma dica muito especial. Antes de eu trazer essa dica, eu preciso falar disso porque eu esqueço de falar dos meus vídeos. Você precisa curtir, deixar um comentário para mim aqui, para mais pessoas assistirem a esse vídeo, porque o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e ele vai mostrar para mais pessoas. Você só não pode ficar parado. E se você não gostou, você descurta aqui o vídeo, tá bom? Só não pode ficar parado. Vamos lá. Então olha só, tem uma dica, tem uma estratégia. O que você precisa saber? Você precisa saber qual é o seu público. E você precisa saber qual é a linguagem que o seu público fala para você se conectar com ele. Talvez você seja um advogado de um nicho de mercado, então você precisa entender a linguagem daquele nicho de mercado. Talvez você seja um advogado que fale com um público da terceira idade, e aí você precisa entender o ritmo daquele público e a linguagem que aquele público também recebe as informações. Talvez você fale com um público da classe social A ou um público da classe social D. Você precisa entender as diferentes linguagens que esse público tem e adaptar a sua linguagem, o seu conhecimento para a linguagem daquele público. Aí sim vai acontecer a conexão. Aí pode ser que alguém já esteja escrevendo aqui embaixo: Rafael, eu não concordo com você, porque aí eu vou ser muito simples demais na minha apresentação. Olha só, não estou dizendo para você ser simplório, a sua comunicação tem que chegar. Bom, eu sou jornalista e uma das primeiras coisas que eu aprendi no jornalismo foi o seguinte: você tem que escrever um texto para que uma criança entenda e a avó dessa criança também entenda o mesmo texto. Porque o que importa é a mensagem, não a estrutura textual da sua fala. Você está me entendendo ou não? Mas calma aí, antes de você já discordar, eu tenho uma outra dica que é o que eu sempre utilizei na televisão. É a seguinte: você precisa mostrar autoridade? Precisa mostrar autoridade. Você mostra autoridade com os seus resultados, você mostra a sua autoridade com a estrutura do vídeo que você está apresentando para as pessoas. Existem várias formas de você mostrar autoridade. Você pode também colocar depoimentos, tudo isso você demonstra autoridade. Mas se você tem uma oportunidade de você gravar um vídeo
e transmitir essa autoridade para as pessoas, como que você pode fazer? Você vai traduzir a sua linguagem técnica durante o vídeo. Por exemplo, quando eu estou gravando uma aula de posicionamento de câmera, eu falo o seguinte: o plano contra-plongé não é a melhor opção para você gravar os seus vídeos. Fica muito técnico, não é? O que é o contra-plongé? É quando você põe a câmera de baixo para cima. Mas aí, para eu demonstrar que eu sei do assunto, que eu estudei do assunto, que eu tenho autoridade no assunto, eu falo: o plano contra-plongé, que é aquele que você põe a câmera de baixo para cima, sabe? Que mostra aqui o seu queixo e aí você fica com uma papada. Esse plano não fica muito legal. Então olha só, o que eu fiz? Eu utilizei a linguagem técnica, teórica, que talvez a maioria não tenha entendido, mas na sequência eu já traduzi. Eu traduzi na linguagem do meu público. E vamos supor, se meu público é feminino, eu posso falar da estética que aquele enquadramento vai causar, ou de bom ou de ruim. Você tá entendendo? Se é molecada que tá assistindo meu vídeo, eu vou falar: pô, não fica legal colocar a câmera desse ângulo. E aí eu vou falar a linguagem do meu público. Então o que você precisa saber? Quem é o seu público e de que forma ele se comunica. E aí o que você vai fazer? Você vai utilizar a mesma forma que seu público se comunica para você se conectar com ele, para você se comunicar com ele. E aqui vai um detalhe mais importante: conteúdo bônus. Não é só a forma que você se comunica, mas os exemplos, as experiências, as histórias que o seu público vive são recursos para você incorporar no seu texto. Pegou ou não? Por exemplo, se seu público gosta de futebol, traga o assunto futebol dentro do seu vídeo, mesmo que você não seja especialista de futebol. Se o seu público gosta de música, fale sobre música nos seus vídeos para ensinar ou para se conectar com o seu público. Ele vai se conectar com você porque ele vai se ver em você. Vai haver o que eu chamo de identificação. Aí a conexão começa a acontecer para valer. Vamos então ao nosso ponto principal. Para saber a linguagem ideal para gravar os seus vídeos, você precisa saber a linguagem que o seu público utiliza para se comunicar. Vai fazer toda a diferença. Faz sentido ou tô maluco? Bora voar! Valeu!